Tu tens sido tão, tão bom para mim. Aleluia, Jesus. Bom dia. Antes de eu falar, aleluia. Bom dia. Bom dia, meus queridos. Aleluia. Deixar as 99 só para me encontrar. Isso é amor. Amor que não se mede. Amor incalculável. Esse é o amor do Senhor por nossas vidas. Ele nos ama incondicionalmente. Bom dia, final de semana. Gratidão, meu Pai, por mais essa semana. Gratidão por todos os livramentos. Gratidão pela saúde. Gratidão pela família, Senhor. Bom dia, meus queridos. Hoje eu vou falar novamente do nosso apóstolo Paulo. Eu gosto muito de uma passagem em Atos dos Apóstolos que eu tenho para mim que é o apogeu, né, de uma tempestade. É engraçado que todas as tempestades que nós ouvimos falar seriam tempestades nas quais o Senhor intervia quase que prontamente, né? Quase que na mesma hora. E essa tempestade durou 14 dias. E o que me chama a atenção é a força e a resistência das pessoas aguentarem uma tempestade tão forte por tanto tempo. Então, nós vamos começar no versículo 1. Eu vou ler aos poucos, tá? Porque é um capítulo muito comprido, para não ficar muito cansativo. Então, o versículo 1 começa falando assim: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio César, da corte Augustas. Então, Paulo já estava vindo naquele processo que vocês sabem, de ficar preso, né? E os capítulos anteriores de Atos, eu consegui perceber que o maior inimigo de Paulo não eram os romanos, eram os próprios judeus. Quem queria realmente matar Paulo eram os judeus. Os judeus se dividiam entre saduceus e fariseus. E Paulo, ele tinha os fariseus do seu lado, no que diz respeito à ressurreição. Os fariseus conseguiam aceitar a ressurreição, mas os saduceus não. Os saduceus, eles não aceitavam a ressurreição, nem acreditavam em anjos, nem em espíritos. E existia essa distensão entre eles, entre esses dois grupos judeus. Mas o que eu consegui perceber é que os romanos sempre trataram Paulo com carinho, com respeito. Não sei se é porque assim, ele tinha cidadania romana, mas eu não sei. Mas o que eu consigo perceber é que a guerra de Paulo era com os próprios irmãos, os próprios judeus, os próprios da casa, né? Os próprios da igreja. E às vezes é isso que acontece. E essa viagem que Paulo vai fazer, ela vai se caracterizar por uma tragédia. Uma tragédia.
E eu gostaria que você prestasse atenção nos outros capítulos que eu vou ler. Agora, eu já vou estar indo para o 4. E fala assim: e que partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, Paulo já estava ali para ser levado para Roma para ser julgado. E a primeira embarcação dele em um navio, ele já relata aqui que os ventos eram contrários. Amém? Vamos entender um pouquinho aqui. Aqui, na realidade, Paulo escolheu. Ele não escolheu a viagem. Se bem que essa viagem a Roma já fazia parte dos sonhos de Paulo. Ele desejava estar em Roma. Ele desejava pregar em outros lugares. Mas aqui ele foi levado, né? Ele foi levado como prisioneiro. Você percebeu aqui que era Paulo e alguns outros homens. Na realidade, eram 276 condenados que estavam viajando com Paulo. Mas veja, Paulo não tinha nenhum crime nas costas. Ele não tinha matado, ele não tinha roubado, ele não tinha corrompido. O crime de Paulo era pregar a palavra. Ele estava sendo preso porque ele pregava a palavra. E aí, eu quero dizer que todos nós podemos escolher o destino da nossa viagem, escolher para onde iremos, como iremos, mas nós não temos o poder de escolher a maneira, nem o jeito de que isso vai acontecer. Eu posso fazer planos, traçar roteiros, mas é a mão de Deus que nos dirige. Às vezes nossos planos falham, nos frustram, mas o plano de Deus para a nossa vida jamais falhará. Aí eu costumo dizer, né? Vocês já me ouviram dizer que a nossa vida aqui na Terra é apenas uma viagem, que nós estamos aqui de passagem e que a nossa viagem é até Jerusalém Celestial. Nessa viagem nós vamos enfrentar dificuldades, tribulações, tempestades. Porque a vida é feita assim. A vida é feita de dias bons, de dias não tão bons, de dias nublados e de dias ensolarados, de dias de risos e dias de choro. Não tem como se brindar disso, meu irmão, não tem. Não existe uma receita para que você acorde bem todos os dias, viva o dia feliz, alegre. Não tem. Em uma viagem longa, vai ter tribulação, vai ter tempestades. Aí eu usei o exemplo das viagens que eu fiz, né? Eu fiz uma viagem de 3 horas de avião. Nessas 3 horas, por 15 minutos, eu senti a turbulência. Eu senti chacoalhões para lá, para cá, subir, descer. E na outra viagem que eu fiz, a bordo de um navio, que foram só 4 dias. Nesses 4 dias, por umas meia hora, 40 minutos, o mar estava revolto. E era revolto pouco, viu? Não era muito, não. Mas o navio balançou, a tal ponto da água da piscina transbordar.
Então, a nossa viagem não vai ser diferente. A viagem da nossa vida aqui vai existir altos e baixos. Sabe por quê? Porque as turbulências elas chegam sem avisar. As crises chegam sem mandar recado. E é por isso que a palavra de Deus nos garante que tudo passa. Os dias bons passam e os dias ruins também. Glória a Deus. E eu quero te dizer que mesmo quando você está nos caminhos do Senhor, está frequentando uma igreja, uma célula, mesmo quando você estiver fazendo a vontade do Pai, você vai enfrentar ventos contrários. Eu fico chocada quando eu começo a assistir a televisão e as pessoas começam de uma forma bem enfática, né? E demonstrando mesmo o poder do marketing, que leva as pessoas a acreditarem que entregar dízimo e oferta a Deus vão lhe garantir uma vida de fábula, de contos de fadas e viveram felizes para sempre. É o que eu ouço, né? Ah, mas eu era assim, agora eu sou assado e estou vivendo assim no mar de rosas. Ah, eu tinha isso, agora eu tenho tantos e agora eu estou tão feliz. Não existe e viveram felizes para sempre, a não ser na Nova Jerusalém. Quando nós já estivermos reinando com Cristo, aí sim, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais doença, não vai ter mais roubo, não vai ter mais violência. Aí sim, nós vamos viver felizes para sempre. Aleluia! Por isso, não se preocupe muito com a sua viagem aqui na Terra. Existe uma viagem que é eterna, que você pode decidir onde você vai passar. Bom, vamos voltar para a viagem de Paulo. Como eu falei para vocês, que ir a Roma já fazia parte dos planos de Paulo, na carta a Romanos 1, 14 e 16, ele manifesta o desejo de pregar o evangelho em Roma. E em Atos 23, 11, o Senhor diz a Paulo que ele deveria se apresentar diante de César em Roma. E agora, finalmente, né, Paulo está indo para Roma. E ele vai enfrentar uma gigantesca tempestade, um naufrágio. Ele vai ser picado por víbora, mas ele vai chegar em Roma, diante de César, como o Senhor havia profetizado e prometido a ele. Paulo, você vai se encontrar diante de César. A viagem pode não ter saído da forma como Paulo desejou, né? Provavelmente ele não desejava chegar em Roma prisioneiro, né? Acorrentado. Ele não desejava passar por uma tempestade, por um naufrágio, ser picado por uma serpente mortal. Ele não desejava isso. Mas, com certeza, saiu rigorosamente da forma que Deus desejou, planejou. Nas tempestades da nossa vida, nós temos que estar sempre atentos às placas de sinalização que Deus coloca ao longo do nosso caminho. Não se esqueça, nós estamos fazendo uma viagem. É uma viagem. Então nós vamos ter que prestar atenção nas placas de sinalização. Atos 27, 10, nós vamos ler assim. Paulo falando para as pessoas, para o centurião, para o comandante do navio. Paulo vira para eles e fala assim: varões, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos. Isso é Paulo falando, tá? Não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas.
Quando Paulo se levantou para falar isso, Paulo tinha conhecimento do que ele estava falando. Mais tarde, lá na última carta de Paulo, ele dá esse conselho a Timóteo, quando ele fala: Timóteo, eu quero que você venha me ver o mais rápido possível, Timóteo, mas venha agora, porque senão vai chegar o inverno, e no inverno esses mares se tornam inavegáveis. Era inverno, e Paulo sabia que no inverno as tempestades castigavam aquele lugar. Mas quem era falando ali? Quem é que estava falando ali? Era só mais um preso, era só mais um condenado. Paulo era só mais um. E quando Paulo falou: olha, não vamos, que vai ter danos para o navio, vai ter danos para a carga, vai ter danos para a gente. Aquela região era inavegável. Deus coloca placas no caminho, alertas, que às vezes chegam até a ser luminosos, outdoor, e a gente às vezes não enxerga. Paulo os advertiu, mas eles não deram crédito a Paulo. Se nós nos atentarmos para esses sinais, nós vamos sempre correr o risco de fazer uma viagem desastrosa. E ontem na célula eu dei um exemplo simples. Um carro vai fazer uma viagem de carro. Se você não obedecer à sinalização de pare, dê a preferência, via dupla, você corre o grande risco de causar um acidente fatal. Nos cruzamentos da nossa vida, tem sempre placas. Se a gente não prestar atenção, a gente pode se prejudicar e prejudicar outras pessoas. É uma placa. É uma placa de cuidado. Um adolescente que começa a sair e chegar em casa tarde, é uma placa, é um aviso. Um adolescente que se tranca no quarto o dia inteiro, não conversa mais com os pais, é uma placa, é um aviso. Um marido e uma mulher que não conversam mais, que não se respeitam mais, que não se tratam mais com carinho, é uma placa, é um aviso. Quando você passa mais tempo nas suas redes sociais do que lendo a Bíblia, do que se importando com as coisas do reino, é uma placa, é um aviso. Mas o centurião resolveu dar crédito ao comandante e preferiram navegar. Afinal, quem era Paulo? Eles enxergavam Paulo só como um prisioneiro, sem saber que eles estavam diante de um profeta, de um homem de Deus, que tinha intimidade com Deus. As pessoas, elas desacreditam até de Deus. Não querem ouvir voz contrária àquilo que elas querem fazer, conselhos, orientações. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Aí eu fico imaginando, né? Quantas tragédias, quantas lágrimas, quanto sofrimento se teriam evitado na época do namoro, né, dos seus filhos, quando sua mãe virou para você e falou: esse homem não é para você, esse rapaz não é para você. E você falou: não, mãe, deixa isso para lá, ele vai mudar. Quantas lágrimas, né? Eu estava falando outro dia o aumento do feminicídio, né? E eu lido com isso, vocês sabem disso. E toda vez que chega um feminicídio que a gente vai atender, tem sempre uma mãe chorando, dizendo: eu avisei, eu sabia que não ia dar certo.
Mas a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Versículo 12 fala assim: a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Vamos lá no versículo 12 que fala assim: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os demais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia. Então eu penso que aqui eles fizeram uma votação. Quem acha que a gente deve ir? E quem acha que a gente deve ficar? A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. A voz da maioria nem sempre é a voz da verdade. Não é porque todo mundo está fazendo que eu também vou fazer. Ele deve ter feito uma enquete, quem quer ir. Ganhou quem queria ir. E Paulo, que era só um prisioneiro, embarcou junto, porque era obrigado. Estava ali, né? Acorrentado. Era um prisioneiro. Nós não somos governados por aquilo que o mundo deseja que somos. Nós somos governados pela lei do Senhor. Vocês lembram quando se tornou, se permitir o casamento entre homossexuais? Diz que lá nos Estados Unidos, há 5 anos atrás, por 5 votos a 4, isso foi decretado. Mas é porque a maioria pensava assim. Mas nem sempre a maioria está com a razão. Nem sempre está com a verdade. E o que define se o caminho é verdadeiro não é o fato da maioria estar andando por ele. Nós não somos produtos e nem resultado da maioria. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. No versículo 4 diz que quem não escuta direção, escuta lamentação. Quem não escuta conselho. No versículo 13, a gente vai ler assim, ó. Soprando o vento sul, brandamente. Olha por que eles não acreditaram em Paulo. Porque até aquela hora, o vento que soprava era brando, era sossegado. Então, eles acreditavam que estava tudo bem. Havia uma aparente paz. Havia uma aparente paz. Fala assim: e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Greta. Aparente tranquilidade. Eles zombaram de Paulo. Olha só que vento gostoso soprando na nossa face. Então, só que logo em seguida, um pouco mais para frente, eles vão dar de cara com o vento, com a tempestade, com o nome de Euroaquião. Eu quero dizer que às vezes a situação do pecado é assim também. Ele nunca se apresenta como ele é de verdade. Sempre no começo é tão tranquilo, tão bonito, tão cheiroso. Como eu disse num dos meus devocionais aí, eu não sei quando, eu falei que assim, os pecados pequenos são como ladrões. Eles abrem as portas para os maiores. E é verdade. Ah, é só um pecadinho. Ah, não tem nada. Tem nada a ver eu dar uma olhadinha nessa página pornográfica, não. Não, tá com nada isso, não. Só tô dando uma olhadinha nessa entrevista aqui, dessa pessoa que crê em outras coisas. Não, é só uma olhadinha rapidinho. Os pequenos pecados abrem portas para os grandes pecados. São como ladrões.
O diabo, ele nunca se apresenta para nós com tridente, soltando fogo pela boca, com a capa vermelha. Não, de jeito nenhum. Ele vem belo, sedutor, encantado. É assim que ele se apresenta. É assim que ele se apresenta. E o exemplo que eu dei é se aquele jovem, aquele adolescente, soubesse qual seria o fim da vida dele, quando ele deu o primeiro trago naquele cigarrinho, que ofereceram para ele como uma maravilha. É bom, é gostoso. Ó, você vai viver um barato incrível. Será que se ele pudesse passar um filme na cabeça dele do futuro, será que se ele se visse jogado, sujo, quebrado, sem dignidade, perdendo a família, parando os estudos, comendo lixo em uma cracolândia, será que ele daria o primeiro trago naquele cigarro? Será que ele aceitaria aquilo? Mesmo sendo apresentado assim, tão brilhante na frente dele, tão poderoso, tão bonito, tão aventureiro, tão... Será? Se ele pudesse ter um flash do final, de um pouco à frente, de 2, 3 anos à frente, será que aquela sedução, aqueles elogios, será que aquele assédio seria aceito por um homem ou uma mulher casada? Se ele soubesse o que queria fazer na vida familiar dele, quais seriam as consequências, a tragédia que ia ser, um lar desfeito, uma casa no chão, filhos que você vai ver de 15 em 15 dias. Sabe aquele filme Atração Fatal? Será que ele saberia que a vida dele ia se tornar aquele inferno? Inferno! Porque quem trai vive no inferno. E quem descobre que foi traído também vive no inferno, por um tempo. Até o Senhor tem misericórdia e ser liberado perdão. Mas a tragédia já está feita. O copo já está derramado. Será que se ele pudesse ter um flash do que ia acontecer com ele, morar sozinho numa kitnet, chegar, não ter o abraço da família, da esposa, dos filhos? Será? Será que ele faria isso? Aí no versículo 14, diante, né, da aparente tranquilidade, a gente vai ler assim: mas não muito tempo depois, deu nela um pé chamado Euraquilhão. De repente, do nada, a crise bate na nossa porta, vem com os 2 pés no nosso peito, nos derruba. O desemprego chega sem aviso prévio. Tudo vira de ponta cabeça, porque daquele vento brando, eles deram de cara com esse fenômeno. Diz que isso é 2 ventos contrários que se encontram. Imagina isso acontecer no meio do mar, tempestade, relâmpago, trovão, e 2 ventos contrários se encontrando e você ali no meio num bar. Imagina, as coisas viram de cabeça para baixo. E logo vem a impotência. A impotência.
No versículo 15 fala assim: E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra os ventos, dando mão de tudo, nos deixamos ir à toa. Aqui eles deixaram o navio à deriva. Eles já não tinham mais controle do navio. Você já se sentiu assim, no meio de uma tribulação, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? Você já se sentiu assim? Eles se deixaram ir à toa. Eu começo a pensar que todos se sentaram no chão ali e ficaram quietos. Porque diante de muita dificuldade vem a impotência. E no versículo 18 e 19 diz que eles começaram a colher o prejuízo. Lembra que Paulo falou que ia ter danos e prejuízos? O versículo 18 e 19 fala assim: E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O pecado é sempre assim. Ele vem para subtrair, para trazer peso, e quando não, para causar a morte. E diante desse cenário, no versículo 20, bateu o desespero. No versículo 20 fala assim: E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós, não uma pequena tempestade, não era pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Desespero, fundo do poço, fim da linha, sem esperança. Agora, nesse exato momento, eles começaram a colher o resultado da desobediência, da negligência e da não observância das placas. Aí nessa hora, Paulo poderia falar como a nossa mãe, né? Eu não te avisei? Eu não te falei que não era para você fazer isso? Não é assim que a gente faz? Quantas vezes eu falei no teu ouvido? Mas Paulo não deixou de passar isso na cara deles, tá? Aí no versículo 21, ele fala assim: varões, na verdade, razoável teria vocês ter me ouvido e não partir de Greta. Assim, vocês teriam evitado todo esse incômodo e perdição. Mas eu quero te dizer uma coisa. No meio da nossa tempestade, nós não temos que olhar para as circunstâncias. Nós temos que olhar para Deus. Se nós olharmos para a tempestade, meu irmão, nós vamos sucumbir. No versículo 22, Paulo fala assim: Mas agora, meus irmãos, agora é tarde. Agora eu quero vos advertir, admoestar, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, somente do navio. Na hora dessa tempestade, nós temos que levantar como os encorajadores, como aqueles que vai dar ânimo, como aquele que vai trazer vida, com uma palavra. No meio da tempestade, na tua família, você é o Paulo que vai falar: tem bom ânimo, vai passar. Essa tempestade não é para sempre. Exortar, animar, ter bom ânimo, levantar as pessoas, encorajar. E vou te falar uma coisa: não fique procurando culpado para o que está passando, o que está acontecendo. Busque as soluções. Ah, nós estamos assim por causa disso. Não, já falou, já foi.
A pessoa já sabe disso. Nós estamos assim por causa de você. Não fique procurando culpado. Ache soluções. Aí o mais lindo de tudo é no versículo 23, quando Paulo fala assim: tem bom ânimo, esforça-te. Sabe por quê, meus irmãos? No 23 ele fala assim: porque esta noite, e eu vou dizer para você, essa noite era o terceiro dia, tá? Era o terceiro dia de tempestade que Paulo admoesta essas pessoas. Aí Paulo fala essa frase que me emociona até. Ele fala assim, ó: porque esta noite, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, Paulo. Importa que você seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia. O Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo esteve comigo e falou para eu não temer. Provavelmente Paulo estava com medo, Paulo estava receoso. Será que eu vou chegar em Roma? Será que eu vou chegar diante de César? A gente só fala para não ter medo quem está com medo. Então Paulo estava com medo, mesmo sabendo que havia promessa, que ele iria estar em Roma diante de César. Paulo teve medo. Aleluia. Mas o anjo de quem eu sou e de quem eu sirvo me apareceu para me acalmar, para me tirar o medo. E sabe que ele me prometeu? A vida de vocês todos vão ser salva comigo. Nem um fio de cabelo das vossas cabeças perecerá. No meio da tempestade, no olho do furacão, o anjo apareceu a Paulo no terceiro dia para fazer essa promessa, para dizer estas palavras. Aleluia. Só que Paulo falou, declarou, e eles não tiveram ânimo, porque diz que eles estavam no jejum, não comiam, não bebiam. Sabe quando a tribulação vem para a vida da gente, os problemas? Primeira coisa que tira o apetite, depois é o sono, depois é o ânimo e depois vem a depressão. É assim. Mas Paulo falou: não olhe para as circunstâncias, porque ele me prometeu. Então pode estar chovendo agora, pode estar em tempestade agora, você pode estar no olho do furacão, mas ele me prometeu que nenhum de nós vai morrer. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, da situação, do noticiário, do número de morte, dos desempregados. Tira os olhos das circunstâncias, do diagnóstico, daquilo que chegou para a tua vida. Tire os olhos disso e coloca os olhos em Cristo. Lembra de Pedro? Outra, né? Olha como Deus usa as tempestades, né? O mar, a água revolta. No meio daquela tempestade, quando Pedro avistou Jesus e disse: Senhor, se for tu mesmo, peça para que eu vá até ti. E o Senhor falou: vem, Pedro. E eu estava dizendo que se eu não sei, não, eu não ia, não. Ali, aquele barco era o único lugar que dava para se agarrar. Mas Pedro saiu daquele barco, ele saiu da zona de conforto dele, ele saiu do lugar seguro e foi até Cristo. E conta a palavra que enquanto Pedro mantinha os seus olhos fixos em Cristo, Pedro andou sobre as águas, desafiando todas as leis da química, da física, daquilo que você desejar falar. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas da dificuldade, da doença, do desemprego, da tristeza. Pedro andou sobre as águas. Ah, mas quando Pedro começou
começou a olhar dos lados e ver aquele vento bater nele e ver, sabe aquele respingo d'água? Ele começou a ter medo e afundou. A nossa vida é assim. Quando você tira os olhos dos céus, quando você tira os olhos das coisas do alto, quando você tira os olhos da tua promessa, quando você tira os olhos da tua fé, você vai afundar. Calma, Paulo. Os meus planos para a tua vida continuam intactos. Você vai aparecer diante de César. Calma, Paulo, calma. Abre os teus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais, para ouvir a voz de Deus. O anjo do Senhor falou comigo. Desejo ouvir a voz do Senhor. Ao invés de ouvir o economista, o especialista em economia, ao invés de ouvir o infectologista, ouve a voz do Senhor. Eu não estou dizendo para você ficar alheio a tudo, mas você não precisa se consumir disso. Se consuma da palavra de Deus. E no versículo 29, nós já vamos passar um pouco mais à frente, fala assim: e temendo e darem algum rochedo, lançaram da proa 4 âncoras, orando, desejando que o dia viesse. Deve ter sido durante a noite que eles jogaram essas âncoras, né? E eles oraram para que o dia amanhecesse. Âncoras quer dizer firmezas, estabilidades, âncoras espirituais. Eu não sei se você viu, você sabe, mas a âncora não pesa nem 3% de um navio. A âncora, por si, não é nada, se ela não estiver fincada em algo poderoso, em uma rocha, em algo forte. Âncoras espirituais. E no versículo 25 nós vamos falar da âncora da fé, que fala assim: portanto, varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer, assim como ele me foi dito. Mas já passaram 11 dias, e cadê aquilo que o Senhor prometeu? Mas Paulo usa a fé dele e fala: eu creio que vai ser como o Senhor falou para mim, e nós não vamos morrer, nós não vamos perecer. Paulo tinha essa certeza, mas ele não conseguia passar para aqueles homens, porque o anjo esteve com Paulo. As circunstâncias dizem ao contrário, mas eu tenho a palavra do Senhor de que vai acontecer. Ele me prometeu, vai cumprir. Quando o Senhor prometeu para Abraão que ele seria pai de multidões, e ele era estéril, e ele era velho já, e a sua mulher estéril, ele já era um ancião de idade. As circunstâncias não mudaram, pelo contrário, pioraram, porque depois de quase 20 anos que ele foi ser pai, mas Abraão guardou a palavra. Aleluia, Jesus. A âncora da adoração. No versículo 35 fala assim: e havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partiu, Deus para comer. Paulo falou: vocês têm que comer, vocês precisam recobrar o ânimo. E no meio da crise, adore. No meio da escassez, adore. No meio da dificuldade, louve.
profetize, declare, crie um novo ambiente. Porque se você olhar para as circunstâncias, você vai entristecer. Cria um ambiente dos céus na tua casa, todos os dias. Todos os dias, cria um ambiente dos céus na tua casa. De gratidão, de adoração, de louvor, de desejo da presença do Altíssimo. Eu quero ver tua face, Senhor. Eu quero que as pessoas te vejam em mim. Eu quero que as pessoas olhem em mim e reconheçam a tua graça, a adoração. Terceira âncora, a âncora da oração. No versículo 29 fala assim: e temendo, dá-nos rochedo, nós oramos para que o dia amanhecesse. Aqui eu estava orando para a noite acabar logo, né? Para o dia chegar logo. E eu quero te dizer que às vezes tem noites que são tão longas, tão traiçoeiras, tão pesadas, tão sombrias. E na minha época da minha depressão, durante o dia, a gente não tem assim muito receio de ligar para um amigo, né? Para uma mulher de Deus, né? Eu tinha uma, uma moça, a Patrícia, uma amiga, uma querida minha, que durante o dia, quando eu via que eu não estava tão bem, eu ligava para ela e falava: ora comigo, Patrícia. E ela orava, e ela me dava uma palavra, mas à noite eu não tinha como fazer isso. E à noite eu me sentia sozinha, e a noite não passava, e os olhos não fechavam, e eu orava para que o dia amanhecesse. Às vezes a noite da nossa dificuldade é tão longa, mas hoje eu posso olhar para trás e falar: oh Deus, gratidão porque passou, porque o Senhor me curou, porque hoje eu posso estar aqui, Senhor, trazendo esta palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a última âncora é a âncora da certeza. No versículo 26 fala assim: contudo é necessário darmos um a ele. Eles tinham certeza, Paulo tinha certeza que eles iam chegar em terra firme. É preciso, eu preciso colocar os meus pés em terra firme. É necessário. Eu vou dar uma resumida no final dessa história. Chegou uma hora em que esse navio se deu contra um rochedo. E quando o centurião viu que isso ia acontecer, que não ia ter jeito, vocês lembram que ele estava levando, além de Paulo, 276 prisioneiros? Ele resolveu que ele ia matar todos eles. Senão, se eles chegassem em terra firme, eles podiam fugir. Como é que ele ia chegar? Como é que ele ia se apresentar sem os prisioneiros? E olha o que a palavra diz. Nessa altura, o centurião já estava respeitando Paulo, já estava acreditando que ele era um homem de Deus, e por isso ele não o fez. A ordem que ele deu foi: vocês, prisioneiros que sabem nadar, lancem ao mar e lutem com toda a força para chegar em terra. E vocês que não sabem nadar, o navio vai bater e vai se destruir. Peguem um pedaço de tábua, de madeira, o que vocês puderem, mas vocês vão chegar em terra. E foi o que aconteceu. Uns chegaram ancorados num pedaço de madeira, em caixotes,
em destroços do navio, mas todos chegaram em terra firme. Ninguém ficou pelo caminho, ninguém. Os planos de Deus para a tua vida não vão frustrar, não vão ser frustrados. A despeito da circunstância que você está passando hoje, os planos que o Senhor tem para mim e para a tua vida vão se cumprir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Atos termina de maneira assim, que a gente não consegue entender. Sabe por quê, meus irmãos? Porque fala assim, Paulo chegou em Roma e ficou ali 2 anos inteiros na sua própria habitação. Lá ele teve uma prisão domiciliar que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Ele estava em prisão domiciliar em Roma. Só para resumir essa história de Atos, ele chegou em Roma, tá bom? Assim como Deus havia prometido. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu acho tão lindo, porque ali, aquela hora, ele estava preso em uma prisão domiciliar, mas depois ele foi para uma masmorra, e mesmo da masmorra ele continuava pregando a palavra. E o livro de Atos termina assim, porque os Atos dos Apóstolos não terminaram neles. Os Atos dos Apóstolos sou eu e você hoje, falando, pregando, ensinando, exortando, dando uma palavra de vida. Esses são os Atos dos Apóstolos. Aleluia! É sem impedimento. É ir de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Quando alguém chega e fala, ô irmã, gratidão, gratidão, irmão, porque nós oramos aquele dia e o Senhor respondeu. Isso é um ato dos apóstolos. Isso é um ato dos apóstolos. E que nesta manhã você possa desejar ser um apóstolo. Não em título, mas um discípulo obediente, que prega o Evangelho sem impedimento algum. Que Paulo era preso, era prisioneiro, e ele pregava a palavra sem impedimento algum. Que nesta manhã o Senhor possa falar com você. Mesmo que você esteja no olho de um furacão, você consiga ouvir a voz dele. E que você aprenda a ler as placas de sinalização, para que a sua viagem aqui na terra seja doce e tranquila. Em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?